Vamos lá, pessoal, mais um vídeo. Agora finalizando a temática que levantamos na nossa página do Instagram. Inicialmente havíamos combinado que seriam dois vídeos, um com panorama para o dono do negócio, para o empregador, e o segundo com panorama voltado ao empregado ou àqueles profissionais que se dedicam à defesa ou peticionamentos de reclamatória para casos do trabalhador. Como o primeiro vídeo ficou um pouco extenso e não detectamos que o objetivo da metodologia não foi que o objetivo não foi alcançado, ficou-se afirmado um vídeo com o assunto para o empregador, e um segundo vídeo ficou-se a conclusão desse primeiro vídeo, trazendo ali como buscar a resolução daquela situação. Então, reformulando tudo para facilitar o entendimento. São 3 vídeos. Os 2 primeiros com ênfase à lógica para o empregador e esse agora com a lógica voltada para o trabalhador, para o empregado e para aqueles profissionais que se dedicam a representar tal polo passível da relação de trabalho. Mais uma vez eu vou registrar a data, 14 de 3 de 2026, agora são exatamente 14 horas e 16 minutos. E nós reafirmamos um compromisso pessoal, profissional, que esse ano a gente iria estruturar maior o número de roteiros e de pautas a serem publicadas através de vídeos. De antemão, não é um conteúdo para se amostrar, não é um conteúdo para conflitar, para rechaçar, para diminuir, nem para degradar qualquer profissão. O intuito dos vídeos é registrar o conhecimento teórico ao qual até aqui nós temos atingido os objetivos concluídos através dos nossos estudos, através das nossas práticas e através da nossa jornada acadêmica. Então vamos lá, iniciando. O tema do atual vídeo é: como o trabalhador deve organizar as provas e relatar o seu caso ao advogado sobre o uso do celular no serviço, quando há aquela coobrigação da empresa, as questões de atestados. É muito importante o colaborador e quem o representa entender isso. E as questões de faltas. Vejamos, há 2 tipos de atestados: os atestados que são abonados e os atestados que são ali fundamentados, tá bom? Veja bem, eu não estou tratando das possíveis ausências legais das quais a CLT enumera: casamento, falecimento, levar o filho no médico, acompanhamento em caso de gravidez. São N as situações, eu não estou tratando disso. Eu estou citando que há esse prisma, mas há um outro prisma que é correlacionado aos atestados, pois há o atestado de comparecimento e há o atestado de falta. O atestado de comparecimento, pessoal, é aquele atestado em que você vai no dia, ali dentro da jornada, por exemplo, ao dentista, vai, por exemplo, se fazer presente ao cartório. Então, são 2 tipos de atestados.
o que é de comparecimento, e o atestado que é abonado, que é aqueles de casos de saúde, quando o médico coloca ali dias de afastamento, e também há aquelas causas de faltas com previsão legal. Então vamos dividir em 3 nortes. Bacana? Só destacar que o primeiro, se houver previsão em contrato ou em regimento interno, a empresa não é obrigada a considerar para fins de descontos de jornada ou de horário. Beleza? Vamos seguir. Por que a organização de fatos e provas importa, no caso do uso do celular? Hoje vamos falar com 2 públicos: o trabalhador, que busca os seus direitos, e o advogado iniciante, que vai conduzir a reclamação trabalhista. Muitos processos perdem força, porque o relato dos fatos vem incompleto e as provas não são organizadas. Hoje nós vamos observar que é importante o cliente, o reclamante, narrar como era o seu dia a dia e como ele deve narrar isso corretamente. Como base, o uso de celular para registrar ponto. Situação comum: a empresa exige que o trabalhador registre o ponto por foto no WhatsApp ou por vídeo. Mas ocorrem alguns pontos relevantes. O trabalhador usa celular pessoal, usa internet móvel própria, plano de dados pessoal, não há Wi-Fi na empresa, ou se há Wi-Fi, tal conexão não é permitida pelo empregador. Não existe cláusula contratual prevendo tal situação. E não há o ressarcimento em caso de rescisão ou nos acertos mensais. Esses detalhes podem mudar a fundamentação dos pedidos. Vamos lá. Ressarcimento por uso de celular, ressarcimento por uso de dados móveis, dano material, enriquecimento sem causa, eventual dano moral se houver violação na esfera privada. Tudo isso, pessoal, é pedido que você pode formular na reclamação, caso se encaixe à realidade do exemplo que colocamos. O que o trabalhador deve observar no dia a dia? Antes de procurar o advogado, antes de procurar os órgãos públicos de fiscalização, e é importante que haja a diferenciação entre Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, e que haja a diferença da Justiça do Trabalho. Às vezes, quando nós vamos conversar com alguns profissionais, inclusive de renome, mas não da seara trabalhista, é comum que eles confundam. E não é dever de nós profissionais da área jurídica confundir questões básicas. Então vamos lá, voltando aqui ao caso. Sobre a jornada. O trabalhador, antes de procurar o advogado, ele deve procurar reunir algumas informações. Prints das mensagens enviadas de registro de ponto, datas e os horários de envio, eventuais ordens de supervisor exigindo esse método, sobre o celular e a internet, prova de que não havia Wi-Fi no local, plano de dados atualizado, frequência de uso para fim de trabalho, sobre os documentos da empresa, o contrato de trabalho, se existir e se foi entregue no ato da contratação para esse trabalhador, regimento interno, se houve entregue, se houve capacitação desse conteúdo, se houve acervo de adesão ao regimento interno, termos de política de tecnologia ou LGPD, um outro documento que trata que os dados serão colhidos, que a foto será registrada, que a geolocalização vai ficar ali
registrada no ponto. Para que esses dados vão ser recolhidos? É este conteúdo desse documento. Como o trabalhador deve relatar o caso ao advogado? Quando procurar o advogado, o trabalhador deve explicar com clareza como registrava a hora, se havia alternativa oferecida pela empresa. Em muitos casos não existe. Se havia conexão coletiva da empresa, se havia contrato, se havia regimento interno, se houve ressarcimento do uso. Com essas informações, o advogado consegue estruturar fato, fundamento e pedido. Os dois tipos de atestado e como funciona. Outra situação comum é a que envolve os atestados. E como eu disse, existem basicamente dois. Vamos deixar aqui no plano superior as possibilidades de ausência ao trabalho elencadas no dispositivo legal da CLT. Então, primeiro atestado, atestado comum, o assistencial, emitido pelo médico ou dentista para justificar a ausência por motivo de saúde. A base legal, Lei 605/49, artigo 6º, parágrafo 1º. Esse atestado justifica a falta e impede desconto no repouso semanal remunerado. Ou seja, esse atestado ele abona a sua falta, ele perdoa a sua falta. Para quem não sabe, se você faltar dentro dos seus dias de atuação, vai ser descontado o seu descanso semanal remunerado. Por que vai ser descontado? Porque você recebe pelo quantitativo mensal trabalhado. E dentro da computação do cálculo, divide-se uma carga horária por semana. E você só faz jus ao DSR se você trabalhar a semana completa. Bacana? A gente vai fazer um outro vídeo sobre isso para facilitar o entendimento, inclusive dos trabalhadores, empregados que costumam não entender muito bem isso. O segundo atestado é ligado à incapacidade laboral, quando o afastamento ultrapassa certo período e envolve análise previdenciária. Nesse caso, pode haver afastamento pelo INSS ou benefício por incapacidade, se a empresa recusa o atestado válido, e isso pode gerar discussão judicial. Essa minha pauta aqui, pessoal, ela está um pouco fora da realidade prática, mas vamos lá. Ao atestado de comparecimento, como bem disse, você vai ao dentista, vai retirar, por exemplo, o aparelho. Esse atestado, as empresas não são obrigadas a aceitar, mas para isso deve constar no regimento interno ou no contrato de trabalho, ou em algum acordo entre o trabalhador e o empregador. Segundo atestado, é o atestado, pessoal, que o médico coloca ali, se ele achar conveniente, o CID, e ele coloca dias de afastamento. Bacana? Esse atestado que o médico dá dias para se afastar, ele é perdoado, ele é abonado, ou seja, não vai ser descontado da sua jornada e do seu salário. E há um terceiro tipo, que foi citado aqui na minha pauta, que é nos casos de situação em que há extravagância de dias. Se for 15 dias, esses dias serão ali responsabilizados a autonomia da Previdência Social. E aquelas faltas que eu falei que estão elencadas na CLT, que são, por exemplo, casamento, luto, doação de sangue, prestação a prova de vestibular, tá bom? Essas da CLT que eu estou falando agora, elas também são perdoadas, assim como o segundo caso que narramos, que é o atestado em que o médico coloca dias e você está afastado. E não se confunde com o primeiro caso, que é o atestado de comparecimento, em que você está apenas fundamentando o porquê você não foi ou o porquê você vai faltar. Dessa forma, quando você fundamenta, você está explicando para o empregador o porquê você faltou, que foi por um motivo razoável. Esse tipo de atestado, que é o primeiro, de novo, sendo bem redundante, a empresa não tem obrigação de
aceitar caso haja previsão. E não se pode confundir com aquele que se extravaga há 15 dias, que no caso a responsabilidade não vai ser mais do empregador, e sim da Previdência do INSS. Lembrando, há um rol de benefícios de afastamento elencados em artigo na CLT. De cabeça agora não me memoro. Mas há um rol. Bacana? E esse rol não se confunde com esses 3 explicados agora. Orientação do advogado iniciante. Para o advogado que atua pelo trabalhador, algumas cautelas são importantes. Não limitar a fundamentação apenas ao regulamento da CLT, apenas à Constituição Federal. É essencial também, caro amigo profissional, verificar se há convenção coletiva da categoria, que pode prever benefícios adicionais, regras específicas de jornada e normas sobre equipamentos e tecnologia. Só um detalhe: quando o cliente te procurar, você vai buscar na carteira digital dele ou física, caso ele seja fechado, qual é a função que está ali registrada. Através disso você vai encontrar o número de CBO. Com o número de CBO, você pode conferir se a função a qual ele exerce está dentro do que a classificação brasileira de ocupações exige. Por exemplo, aqui, ó, esse número 4110 é um número final de uma CBO, referencial a agentes, assistentes e auxiliares administrativos. Esses profissionais vão trabalhar, ó, olha só, tem tudo relacionado aqui. Vão trabalhar com esse tipo de atividade, ó. Deixa eu puxar um zoom aqui. Eles vão trabalhar com esse tipo aqui de atividade, ó. Registrar a entrada e saída de documentos, conferir notas, tirar documentos, distribuir documentos, conferir dados, verificar documentos. Então, é um rol bem explicativo do que esse profissional com essa CBO pode fazer ou não fazer. Inclusive, tem aqui as limitações acerca de onde ele deve atuar, como atuar. Inclusive, também tem os materiais que ele vai utilizar. E geralmente, há aquela dúvida se está sendo desviada a função, se está sendo acúmulo de função. E muitas vezes o profissional que está procurando representar o reclamante não nota isso e pede com extravagância alguns direitos que não são ali veementes da legislação. Veja bem, eu não estou analisando isso em uma lei, eu estou analisando isso no próprio site de classificação brasileira de ocupações, que vai ser usado como referência. Bacana? Além desse tipo de rol normativo, vocês têm as normas internacionais da OIT. Temos também as normas regulamentadoras sobre a organização do trabalho. E a norma regulamentadora que está em alta agora é a norma regulamentadora de número 1, a qual o dono de negócio, o empreendedor, o empresário, deve abolir questões que tragam prejuízo mental, psicológico, no caso, burnout, depressão, estresse, enfim, ao trabalhador. Então, neste ano agora de 2026, já está valendo essa atualização da norma regulamentadora 1, ao qual as empresas deverão abolir situações, procedimentos, métodos, atos, atitudes e metas que atrapalhem o psicológico, a saúde mental, o ambiente de trabalho do colaborador. Há também os precedentes judiciais dos tribunais trabalhistas, tribunais superiores, jurisprudência. Essas fontes ampliam a argumentação jurídica. Por exemplo, nós só encontramos as fundamentações
e os argumentos acerca do uso do celular sem previsão contratual, quando fomos pesquisar acerca de jurisprudência sobre o caso. E aí nos abriu o olho, nossa, mas a lei estava na nossa cara, na CLT, na Constituição, no CPC, no Código Civil, e nós não nos atemos? Então, para isso é importante conferir sempre precedentes judiciais. A importância de compreender a prática do departamento pessoal. Agora vai uma orientação, sugestão para o advogado, para o profissional que atua na aplicação legal, para o aplicador de direito, ou magistrado, ou procurador, de que um profissional como esses citados ganha muito mais quando entende como funciona o departamento pessoal, que inclui conhecer contrato de trabalho, regimento interno, termo de adesão, as normas internas, política de tecnologia. Com esse conhecimento, o advogado consegue identificar falhas administrativas, formular melhores teses jurídicas e estruturar pedidos com maior consistência. Limites do empregador. É importante deixar claro, o empregador tem poder de direção da atividade econômica, mas esse poder não é ilimitado, não é um superpoder. Ele é limitado pela própria legislação, Constituição, Convenção Coletiva, normas internacionais. Dentro desse equilíbrio surge o chamado compliance trabalhista, que busca conciliar a gestão empresarial com respeito aos direitos do trabalhador. Para o trabalhador, é importante organizar os fatos, de novo, e as provas antes de buscar auxílio jurídico. Para o advogado, e estudar não apenas a lei, não apenas a teoria, mas também a prática da gestão laboral. E ter noções de departamento pessoal, inclusive se puder ter noção de um pouco de contabilidade básica, contratação, demissão, registro. Dessa forma, eu vou trazer para vocês uma situação que aconteceu conosco em nossa atuação prática. E com todo respeito à classe de profissionais, mais uma vez sem querer rechaçar, sem querer causar conflito, mas há profissionais e profissionais. Certa feita, em uma atuação como preposto, nós fomos contactados de que havia uma demanda judicial em relação ao nosso polo como contratante, como empregador. E aí nos direcionamos para a audiência. Chegando na audiência, foi proposto o acordo, como é praxe, né? No início, no meio e antes da sentença. E ali na hora do acordo, a magistrada perguntou para a nossa advogada onde é que estava a contestação. E ela disse que não havia apresentado a contestação eletronicamente, nem havia levado a contestação fisicamente. Nesse momento me causou espanto. E o advogado da outra parte nem se ligou quanto a isso. Por quê? Se o advogado da reclamante quisesse não fazer o acordo, ele sairia muito no lucro e nós muito no prejuízo. Porque o valor que foi fechado em acordo, graças a Deus, era muito inferior ao valor dos pedidos elencados na reclamatória formulada pela reclamante e por ele. E aí, na hora em que a magistrada perguntou isso para nossa advogada, me causou espanto e eu pensei assim: agora enrolou, não vamos efetivar o acordo. O outro advogado já percebeu que vai poder ganhar o valor que pediu. Pode não estar ligado na questão processual, mas que ele sabe que vai conseguir executar, isso aí é concreto. Senhores, para o espanto de todos, o advogado aceitou o acordo de primeiro modo. Me refiro ao advogado da reclamante.
Sabe o que dá a entender isso? Com todo respeito, dá a entender que a grande parcela, a grande cartela de profissionais, aplicadores do direito com a AB não estão preocupados em analisar direito, não estão preocupados em analisar legislação, estão preocupados apenas em fechar o acordo e levar para sua casa ou para o seu escritório o valor ali fechado em comum e aval do magistrado. E quando eu percebi isso, ao final ali da audiência com a homologação do acordo, e o acordo tem efeitos jurídicos, eu procurei tal profissional e perguntei, doutora, como a gente faz para aplicar na nossa organização uma política de prevenção para tal situação? E citei o nome do termo compliance trabalhista. Ela me olhou com cara de espanto, tão grande, tamanho. E aí nesse momento eu pude entender. Era uma profissional generalista e eu disse que eu pude entender e compreendi que o universo do direito trabalhista ele é um outro totalmente diferente. É uma outra dimensão. Então, é por isso que nós fizemos este rol com algumas dicas. E outra dica prática é que há convenções coletivas, por exemplo, que dão em benefício do trabalhador uma porcentagem de hora noturna ou de hora extra maior, isso mesmo, maior do que a questão na CLT. Então vamos a um hipotético caso. Às vezes você se direciona tão somente à CLT e aí vai ali nas normativas clássicas e coloca 20%, 30%, mas não se atém que há uma convenção coletiva com um benefício em porcentagem maior. Então, esse vídeo é justamente para isso, para chamar a atenção do dono de negócio, como falei, daqueles que militam na área, daqueles que atuam também na área e daqueles que buscam expertise técnica, intelectual e acadêmica nesse ramo que eu vou dizer para vocês em uma pergunta. Quem é que não trabalha hoje em dia? Quem é que não depende de trabalho hoje em dia? Ou até mesmo quem empreende trabalha. É um ramo importantíssimo para todos. Chegou nos 14 anos ali em que se pode ser menor aprendiz, ou 16 que se estagia, até os 24, enfim, todos estão dependentes das normativas laborais. E, para finalizar, a nossa República Federativa valoriza muito o trabalho digno e a livre iniciativa. Para tanto, sendo objetivo ou sendo fundamento, ou sendo uma norma programática, é ideal todo profissional aplicador do direito entender tais nuances. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado por se dedicar a esse tempo nos assistindo. Se puder compartilhar o nosso vídeo, vai ajudar muito. Dá um like. E lembrando, a nossa intenção aqui é a das melhores possíveis. Não é causar conflito, não é causar desgaste, apenas registrar tal conhecimento, porque nós temos uma filosofia. Conhecimento que não se passa é conhecimento que não foi aprendido. Perdão. Estou um pouco cansado e a gente finaliza com maestria, com êxito. No outro vídeo, eu coloquei algumas saudações
E eu queria fazer mais umas aqui agora, já que vou encerrar. Grande abraço ao Dr. Gustavo, Gustavo Henrique. Do Dr. Gustavo Henrique também nos apoia grandemente. E vou enfatizar também ao tempo em que atuei no Ministério Público do Trabalho sobre o respaldo e os cuidados do doutor procurador Paulo Neto. Inclusive, nessa pequena atuação, conquistamos ali perenizar o nosso nome em uma placa, da qual almejamos o êxito de colocar o nome em uma obra simbólica no prédio ali do Ministério Público do Trabalho, localizado aqui na região de Brasília. Um abraço, doutor Paulo e doutor Henrique, aqueles que eu não citei. Ah, mestre doutor Paz também. Muito obrigado pelo direcionar, pelo abraçar, pelo conforto. Eu acho que o conhecimento ele liberta. E o doutor Paz, mestre Paz, me falou quando eu estava passando por certa dificuldade. Desta forma, sim, me abriu os olhos. Abre aspas. Mestre Paz dizendo: quem é o dono do negócio? É você? É o prestador de serviço? Ou é o empregado? E isso me fez refletir adentro. Se eu sou o dono do negócio, sou eu que tenho que buscar os meios inerentes à melhor condução da minha atividade comercial. Grande abraço e a gente encerra por aqui mais um vídeo.